A experiência de intercâmbio é uma jornada repleta de conhecimento e crescimento. E fazer um intercâmbio é muito mais do que aprender só um novo idioma, conhecer um novo país. É, na verdade, viver novas descobertas, é a gente poder também ampliar nossas experiências e, principalmente, encontrar uma nova versão de nós mesmos, né? No começo, a gente tem ali uma certa ansiedade, apreensão, onde a gente tem uma nova comida, uma nova rotina, novo idioma, novas pessoas, uma nova cultura, mas logo tudo isso vai se transformando em vivência e a gente vai se sentindo cada vez mais à vontade, né? Logo com essa adaptação vai se acontecer. E logo a adaptação vai acontecendo, cada dia vai se tornando essa oportunidade de crescimento infinito. E aí a gente vai fazendo novas amizades, encontrando nossos próprios caminhos, aprende a se virar sozinho e encontrando uma nova versão de nós mesmos. E aí a gente tem aulas, passeios, encontros, cada vez mais a gente tem a oportunidade de encontrar novas possibilidades de vivência. E aí, para quem mora em casa de família, a gente tem realmente aquela vivência cultural intrínseca, onde a gente pode descobrir isso na prática. Já para quem vai para as boarding schools, né, as residências estudantis, tem a oportunidade, na verdade, de conviver com estudantes de várias nacionalidades e ampliar ainda mais seu repertório. E aí, com o tempo, o que parecia um pouco desafiador, acaba se transformando numa experiência deliciosa de viver e a gente acaba também aumentando essa sensação de pertencimento que vai crescendo à medida que a gente vai convivendo com as diferenças. Eu costumo dizer que no fim do intercâmbio a gente encontra uma nova personalidade de nós mesmos. Esse é o maior legado que o intercâmbio pode proporcionar para a gente. E aí, quando a gente volta para casa, é realmente quando essas experiências vão reverberando ao nosso redor e a gente vai colhendo os frutos de tudo aquilo que a gente viveu ao longo dessa temporada. E aí, estudos já comprovam que 75% dos estudantes brasileiros que estão focados na carreira pretendem investir no intercâmbio. Isso revela que, na verdade, esse pode ser um grande diferencial profissional para quem realmente quer alcançar voos ainda maiores. Outros estudos indicam que houve um crescimento de quase 22% no número de estudantes que investem em intercâmbio, ou seja, entendem que a educação internacional é de extrema importância para o desenvolvimento profissional também. Para além disso, a gente vive no Brasil, onde existe uma grande desigualdade social, e aí quem tem a oportunidade de estudar no intercâmbio realmente tem um grande diferencial de mercado, né? Cerca de 5% só dos brasileiros têm o conhecimento da língua inglesa, mas só 1% tem a sua fluência dominante. Então, se você quer se destacar do mercado, tá aí uma ótima oportunidade para você trilhar um novo caminho e, claro, crescer pessoalmente também, trazendo uma grande transformação para a sua vida e também para o seu campo profissional. E aí, para conversar sobre isso, a gente tem aqui duas maravilhosas que têm vivência de intercâmbio na pele, na vivência, de tudo que vocês podem imaginar, com experiências incríveis para contar para a gente. E aqui eu tenho a Camis e a Kayla, que é a fundadora da ED Intercâmbio, que proporciona essas experiências para outros estudantes aqui do Brasil, mas para vários lugares do mundo. Sejam muito bem-vindas, que prazer conversar com vocês finalmente, né? Agora a gente vai embalar nessa conversa. Obrigada. Seja bem-vinda, Camis. Obrigada. Kayla, eu queria começar inicialmente pela ED, né? Porque, na verdade, a gente tem a ED como uma referência de intercâmbio estudantil. E aí, quando a gente pensa em Experience, Discovery, Growth Education, que são palavras muito bonitas, mas que, no fundo, quer despertar exatamente esse crescimento da experiência estudantil, enfim, do intercâmbio fora do país. Você não é brasileira, você é natural do Canadá. E como foi que chegou, nesse momento da ED, encontrar o seu ponto ápice, assim, no mercado, né? Como agora. Então, canadense, mas brasileira de coração. Com certeza. Sempre falo. Então, a ED foi um sonho em crescimento, assim, desde muito tempo. Eu tive minha primeira experiência internacional sem meus pais quando eu tinha 17 anos, que foi a primeira vez que eu saía da minha bolha no Canadá, né? Um país que é seguro,
que a gente não tem assim muitos problemas, e fui para o Quênia com uma amiga minha. O pai dela era diplomata, a gente foi para passar 3 semanas com eles, e foi a primeira vez que eu teve um choque cultural, que eu via que tinha muito além do que eu vivia no Canadá. Eu vi a pobreza pela primeira vez, eu era cercada de um idioma que eu não conhecia pela primeira vez, que embora que inglês seja uma das línguas oficiais lá, também falam o Swahili. Então era a primeira vez que eu estava cercada de um idioma que eu não conhecia, que eu estava fora da minha zona de conforto, e ali despertou um desejo muito grande de conhecer o mundo, porque eu descobri que o mundo era muito maior do que eu tinha vivido. Aí, desde então, eu mudei um pouco minha vida, né? Eu fui para a faculdade, mas eu não estava satisfeito com aquilo. Eu terminei trancando, aí eu fiquei alguns anos só trabalhando e viajando. Eu sabia, porque no Canadá o intercâmbio ele não é tão forte como aqui no Brasil. Porque no Brasil a gente tem a necessidade de sair para conhecer o inglês, né? Para aprender o inglês. A vivência verdadeira da língua, né? Exato, exato. Aí eu nem pensava em intercâmbio, não sabia nem que existia na época. Para a gente era mais sair para a Europa, né? Viajar, conhecer o mundo. E é isso que eu fiz, né? Eu falava inglês e eu podia trabalhar em qualquer lugar do mundo. E fiz isso por alguns anos. Eu terminei vindo parar no Brasil, né? Aí eu fundei a Personal English, que foi a escola de inglês que eu fundei em 2015. E desde então eu vinha com o desejo muito grande de poder oferecer algo além do que a gente oferecia dentro de sala de aula. Eu queria que os alunos tivessem essa vivência real, né, do idioma e da cultura, porque o idioma é uma parte muito importante da cultura. Né? Então, em 2017, eu comecei a fechar parcerias no Canadá com escolas aos poucos. Né? A ED ela foi crescendo aos poucos, né? De um desejo muito grande meu de poder proporcionar essas experiências aos meus alunos, porque eu sabia o quanto era transformador. Sim. Aí, em 2018, foi quando realmente a gente enviou os primeiros alunos, que ainda era na bandeira da Personal English. Em 2018 foi quando a gente enviou os primeiros alunos, e na época eu só trabalhava com o Canadá, porque eu pensava que eu só queria trabalhar com o Canadá, mas eu rapidamente descobri que tinha muita demanda para outros destinos, para outros idiomas. Então hoje a gente já trabalha com mais de 12 países e 5 idiomas e muitos programas para todas as idades. E vocês trabalham também não só para intercâmbios, por exemplo, para high school, mas também profissionalizantes, para quem quiser, por exemplo, ter uma nova vivência até cultural. Isso. Na verdade, nosso foco maior, o que eu mais me identifico, né, realmente assim, são os adolescentes, porque é uma fase da vida tão importante, né? Eles estão começando a desbravar o mundo, começando a sair da zona de conforto, porque é algo da adolescência, né, de começar a testar os limites. Sim. Isso faz parte do desenvolvimento da adolescência. E descobrir, né, o repertório, fazer novas formações de amizades, esse enriquecimento cultural que vem no intercâmbio é incontestável. Exatamente. Aí, meu foco é adolescentes, cursos para adolescentes, né? Programas de férias, o high school, como você falou, o gap year, que é um high school que o aluno faz depois de terminar o ensino médio, mas antes de entrar na faculdade. Mas também trabalhamos com vários outros programas de idiomas para todas as idades, né? Tem programas de família, no qual a gente envia alunos a partir de 3 aninhos. Nossa, que lindo! Vai todo mundo junto? Vai, eu tenho uma escola em Malta. Eu tenho uma escola em Malta e ela aceita crianças a partir de 3 anos, e eles têm esse programa de family bem estabelecido. Então, os filhos estudam ao mesmo tempo dos pais, só que as crianças com outras crianças, e os pais estudam com adultos, todo mundo ao mesmo tempo, e depois da aula eles fazem atividades juntos, vão conhecer a ilha, né? É fantástico. Gente, então vamos conversar sobre isso. Porque assim, depois que a gente forma uma família, é isso, eu tive essa experiência riquíssima de fazer um intercâmbio, 2017 até 2019, morando nos Estados Unidos, na Califórnia. Lá eu tive a feliz surpresa de ter uma pequenininha batizada americana,
E quando ela tinha 6 meses, a gente voltou para o Brasil. Mas um dos grandes desafios que a gente enfrentou para poder voltar realmente é encontrar realmente a forma ideal de você fazer novamente essa experiência, dessa vez com filhos, dentro de tantas atribuições, né, os custos. Então, ter esse suporte de uma agência que dá pra gente esse caminho de forma mais facilitada é o melhor dos mundos, né? Assim. Sim, sim. E, na verdade, esse programa ele é muito pouco conhecido, porque as pessoas não sabem que existe essa possibilidade, né? Uhum. Eles pensam muitas vezes que o intercâmbio é só para adolescente, Sim. né? Ou é só de idiomas e você vai sozinho, né? Mas, na verdade, não. Assim, a gente envia casais, a gente envia famílias. E eu, inclusive, eu estou planejando meu primeiro intercâmbio. Em família? Com meu mais velho, porque a gente fala 3 línguas em casa, inglês, francês e português. Nossa, que riqueza que deve ser essa casa. Imagina você. Vários idiomas. E é tudo misturado. Na hora de conversar isso, porque tem que ter um botãozinho que liga e desliga. Não, amor, é ali, tudo misturado. Meu mais novo, Noah, ele tem 5 anos. Então, assim, ele ainda está desenvolvendo a linguagem. E se você não falar as 3 línguas, você não entende 100% o que ele fala. Porque dentro de uma frase, ele vai do português ao inglês, a mistura, às vezes dentro de uma palavra. Ele cria novas palavras que são meia francês, meia português. Meu Deus, imagina a riqueza da cabecinha desse ser humano. Sim, sim. Aí eu quero, porque meu mais velho, ele tem uma facilidade para a linguagem, ele já está brincando um pouco com o espanhol. Então eu quero investir, né? Ele tem quantos anos, Kyla? Ele tem 15, vai fazer 16 em julho. Já cresceu com essa vivência, né? De, enfim, múltiplos idiomas ali todos os dias, então... Bem mais fácil, né? Exato. E assim, quanto mais fácil fica. Exato. Né? Aí eu estou organizando para a gente fazer um intercâmbio mãe e filho para a Espanha no verão. Então a gente vai fazer esse family camp. Amei essa dica, já peguei aqui. Mamães que estão nos ouvindo, papais também, né? Já vão procurar saber um pouquinho mais, que acredito que vale super a pena. Na verdade, o intercâmbio é um investimento. Eu digo Sim. que é um investimento onde a gente faz, assim, não só, como a gente já falou aqui, sobre transformação de carreira, mas sobre transformação de vida mesmo. Enriquece muito o nosso repertório. E a gente volta com os olhos, assim, com outra realidade, olhando para outra realidade da vida, exatamente. E aí, se a gente tem de um lado... uma família agora, uma mãe se preparando todo mundo para viajar, do outro, a gente tem aqui a Camis, que fez recentemente um intercâmbio, né, Camis? Foi. Para um lugar, meu amor, que todo mundo sonha. E para estudar também, né? Foi. Camis, me conta um pouquinho dessa experiência. Primeiro fala de você, né? Quero saber quem é a Camis, quantos anos você tem, como é que você pensou nesse destino maravilhoso, que eu não vou dar spoiler, porque todo mundo que quer estar em casa, tenho certeza... Aliás, todo mundo que está nos escutando, porque hoje em dia a gente escuta podcast em todo canto. É verdade. Mas quem está nos escutando não tem o spoiler de saber e não vi direto a sua boca de onde você estava. Me conta direitinho como foi essa história e fala como é que foi essa experiência lá nesse destino incrível. Então, vamos lá por onde começar. Eu sou a Camis, eu tenho 23 anos. Eu fiz aniversário durante essa minha viagem de intercâmbio. Hoje em dia eu faço faculdade de publicidade. Tu é aquariana? Aquariana. Ah, sabia, meu amor. Do Aquariano mundo, já né? tá ali, ó, com o mundo nas mãos, não é à toa, não. E aí, eu sou formada em moda também. E aí, era sempre algo que eu sempre quis fazer intercâmbio. Eu estudei inglês desde pequena. Por mais que não seja o idioma que eu fui estudar nesse intercâmbio. Mas era sempre o que eu queria fazer. Era sempre algo que eu sempre tive vontade de conhecer o mundo, de viajar. E aí, quando eu tinha, acho que entre 11 para 12 anos, eu fui para esse lugar com a minha família, passar o ano novo. E aí, foi a primeira viagem internacional que eu fiz. E aí abriu os meus olhos para isso. Eu fiz, meu Deus, é um lugar lindo, maravilhoso. E parecia muito distante, porque na época eu estava aprendendo a falar inglês, eu não falava o idioma do lugar. E passou-se os anos, eu fiz faculdade de moda, e é um país que tem muita influência da moda. Então, passou-se os anos, eu fiz a faculdade, e aí, ano passado, eu estava pensando, meu Deus do céu, eu tô fazendo faculdade, mas eu queria muito viajar, estudar. E aí, teria que ser no período das férias. E aí, vendo algumas coisas na internet, eu falei, por que não ir para esse lugar? E aí, eu procurei bastante tempo uma agência aqui em João Pessoa, para que
passasse segurança pra mim, pra minha família. Perfeito. E aí encontrei a Ed, que foi o match perfeito pra minha viagem, que foi incrível. E aí, vou entrar na Ed, porque eu acho que a gente tem muita pauta para conversar sobre isso. Mas antes, vamos revelar o destino, né? Porque você veio de uma semana, inclusive, muito especial por lá, né? Eu fui pra Paris, fui estudar francês. Aqui, aqueles efeitos especiais. Paris, assim, bem lindo. E aí, encalhou, eu não sabia na época quando eu fechei o intercâmbio, mas encalhou de ser na semana de Fashion Week, de moda. Menina, tu não sabia? Não então sabia. não foi proposital. Não eu acho que foi. a Kyla fez isso ser proposital sem tu saber. Foi. Nem eu sabia, nem eu sabia. Porque eu não tinha Então, ideia. que coincidência linda do Foi. universo. Que presente você ganhou também, Foi né? maravilhoso, porque a minha tia queria muito que eu fosse no verão, mas eu falei, não, que João Pessoa é muito quente, eu quero viver frio, eu quero ver neve, eu quero viver essa experiência. Diferente, né? Diferente. Viver algo Fugir do que a diferente. gente já tem no Exato. dia a dia, né? Exatamente, sair daqui do calor Rico. pra ir pra outro calor. É isso. É. Aí, ia ser em janeiro, e aí, como meu aniversário é no final de janeiro, a gente reorganizou pra poder passar meu aniversário lá. Arrasou. maravilhoso. E foi na semana de moda. Foi. Meu aniversário? Não, a tua Ah, vivência de foi. intercâmbio, tu acabou passando a semana de moda em Paris. Como foi essa experiência? Como é essa realidade lá? Conta pra gente, conta pra quem tá escutando a gente também. Foi né? maravilhoso. Porque a gente acompanha nos Instagrams da vida, as blogueiras todas por lá, assim, mas é diferente de quando a gente tem o relato de alguém que tava vivendo lá, né? O dia a É dia. uma loucura. Eu acho que eu cheguei umas 2 semanas antes de começar a semana de moda. Então a cidade tava cheia, tinha muito turista, porque era após o ano novo, eu cheguei dia 6 lá. Então tinha muito turista. Mas ao longo das semanas os turistas foram indo embora e foi chegando muita gente de moda. Então a gente encontrou muitas celebridades. A gente encontrou a Dua Lipa, a gente encontrou cantores de K-pop, a gente encontrou a Fernanda Torres, a gente viu a Fernanda Torres na frente da Chanel. E o Oscar, né? assim, Faltou vai o Oscar chegar, do vai nosso chegar. filme. E aí acabou que eles sempre liberam na internet onde vai ser os desfiles. E inclusive uma das pessoas que trabalhava na escola que eu tava, ela sabia, a Chanel sempre fica nos desfiles nesse museu ou naquele museu. E aí acabou que eu fui na frente ver alguns museus, ver alguns shows de Fashion Week. Eu vi a Chanel, eu vi a Dior. E foi maravilhoso, porque era o sonho da minha vida ver e estar tão perto daquilo. E mesmo não tendo a oportunidade de estar dentro, ver as pessoas todas vivendo aquela experiência, todo mundo muito apaixonado por moda, numa cidade que é totalmente apaixonada por moda, então a gente saía de museu da Chanel, ou um museu ou no museu do Yves Saint Laurent, diretamente para o show da Dior. Então era uma experiência incrível. Vivendo tudo isso de moda, ainda mais com o francês, foi perfeito. Assim, Nossa, e como é que você considera, assim, o teu repertório hoje? A Camis antes do intercâmbio, a Camis pós-intercâmbio para Paris, assim. O que mudou nessa versão atualizada? Ai, meu Deus, eu acho que muitas coisas. Eu já tinha viajado algumas vezes, mas eu nunca tinha passado tanto tempo sozinha. Foram quantas semanas? Foram 4 semanas. Arrasou. Foram 4 semanas. E aí, mesmo que eu não estivesse totalmente sozinha, porque eu tinha apoio da Kyla, enfim, e das pessoas da escola também, da residência estudantil, só o fato de você pegar um metrô sozinha e, enfim, ir no mercado sozinha e falando outra língua é bem diferente, né? Sim. Mas foi incrível. Eu acho que eu precisava... Eu acredito que eu sou bem independente, talvez por conta do meu signo aquariano. Eu sou suspeita. Mas, tipo, poder saber que eu conseguiria sobreviver e me manter sozinha num lugar, que eu tenho essa preparação e me arriscar mesmo, sabe? Fazer coisas que eu não faria aqui no Brasil, até mesmo comer coisas que eu não comeria, ir para lugares, testar coisas novas. Foi uma experiência maravilhosa. Hoje eu me vejo muito mais tranquila, talvez, muito mais Segura, confiante de né? mim mesma, exatamente, da minha capacidade e do meu potencial. Ai, maravilhosa. Camis E mais 2.0. inspirada também, né? Sim. Porque Com certeza. nada como uma semana de moda em Paris, meu amor, pra você aqui olhar e, ai, meu Deus, eu sou capaz de dominar o mundo. Eu falava muito para as minhas amigas, meu Deus, em qualquer lugar que eu tô aqui, eu tô sendo inspirada constantemente pelas pessoas, pela comida, pela cultura, até mesmo uma coisa mais simplesinha para eles, que é, sei lá, uma porta diferente ou um museu que eles nem olham direito, os franceses, mas para mim era uma coisa totalmente diferente da minha vida, né? Sim, total. Então eu tava sempre inspirada e sempre assim animada para conhecer coisas novas. Não é Emily in Paris, é Camis in Paris. Acho que poderia dar uma série de conteúdo maravilhoso Com você certeza. contando pra gente esses relatos de experiência por lá. E aí, Camis, uma coisa que a gente
que as pessoas visualizam, né? Esse foi o teu momento de experiência do intercâmbio durante essas 4 semanas, mas pra estar ali, teve todo um preparo antes, até porque não era sua língua originária, nem era sua segunda língua, então você foi com o desafio ainda de aprender uma terceira língua, né? Como foi esse processo de preparação? Carla já tá aplaudindo aqui, eu já sei que deu certo essa experiência, mas aí eu quero saber das duas. Como é que foi esse preparo e quais foram os desafios e requisitos que precisaram ser cumpridos para que você pudesse viver essa experiência linda, né? De forma tranquila, segura, confortável também. Tudo começou em abril, acredito que foi antes da Páscoa, né? De 2024. Isso, então, olha passado. só, o intercâmbio aconteceu um ano depois, né? Um ano de preparo aí para viver essa experiência. Certo, né? Assim, claro que dá pra fazer. De última hora eu já fiz, não gosto, mas eu faço. Em 7 dias, eu já fechei em 7 dias. Sério? Meu Deus, eu imagino a loucura dos bastidores pra fazer isso. E era Réveillon, eu tava falando com o pai dos meninos, era 30 ou 31 de dezembro, eu queria que meus filhos fossem pra começar dia 7 de janeiro, aí eu, simbora. Somente. Mas o certo é realmente assim, é planejar, porque como você falou, é um investimento. Sim. Né? Então, requer uma organização de tempo, assim, trabalho, escola, às vezes tem família, filhos, né? E organização financeira, né? Então, quanto mais cedo você pode organizar, melhor, para você ter um melhor preparo e chegar lá mais preparado. É isso mesmo, mais tranquila, mais segura, né? Sem surpresas, porque a gente sabe o que acontece ao longo do caminho. Mas se a gente tiver já com tudo isso planejado, é muito mais simples de ser resolvido. Sim. E aí você teve que fazer isso um ano antes. Foi. Eu já fazia francês, mas pra mim eu gostava muito da língua, mas eu não existia um objetivo final, sabe? Sim. Eu tava fazendo porque eu queria aprender uma terceira língua e francês era uma coisa que eu sempre quis. Mas eu não conversava muito em francês, eu não estava imersa na cultura. Então, quando eu fui conversar com a Carla para a gente poder fechar o intercâmbio, eu queria fazer intercâmbio de francês, eu também queria fazer de moda. E para poder fazer o de moda, eu tinha que ter um nível mínimo de francês, que seria A2. E eu não estava nesse nível ainda. Então, foi aquele período de vamos conversar com a minha professora da Sossuna para eu poder começar ao tempo, conseguir chegar nesse nível de forma confortável, para eu conseguir me comunicar e conseguir me sentir confortável para poder viajar. Então, foi uma das coisas que, desde o começo, eu preciso chegar no A2 até dezembro, que era quando eu tinha que realizar a prova para poder enviar para a escola, né? Para a escola francesa. Teve um objetivo ali. Exato. É a parte mais importante do preparo, porque, infelizmente, né, muitas vezes o aluno chega com um objetivo, talvez ele quer viajar logo, mas não tem o idioma. Então, talvez ele tenha a parte financeira já pronto para pagar, mas se ele não tem o idioma, infelizmente, ele não vai entrar no programa. Perfeito. Então, muitos programas profissionalizantes, eles têm, A2 é até assim, mais acessível, mas muitos programas profissionalizantes é B1, B2 para entrar em um programa profissionalizante ou para entrar em um high school. Então, tem que ter todo aquele preparo para que o aluno chegue no nível necessário para realmente realizar esse sonho. Do contrário, aquela experiência talvez seja mais frustrante do que positiva. Então, aí a importância, por mais que é impossível você voltar a mesma pessoa, mas aí o aproveitamento profissional, talvez, com aquele objetivo de fato que a pessoa foi traçando, não venha com os melhores. Então, esse preparo é fundamental, né? Isso. E aí, Kyla, em termos de documentação, por exemplo, o que é necessário preparar, pensar, ponderar, coisas que a ED auxilia o intercambista nesse processo para que isso aconteça de forma fluida, menos burocrática possível, porque a gente sabe que todo processo tem burocracia, né? Tem. Isso é nosso papel, né? Acho que é o que mais diferencia, né, de tentar fazer um intercâmbio por conta própria ou tentar fazer com a agência, né? Uma agência que tem a capacidade, tem as parcerias com escolas renomeadas, né? Porque existem todo tipo de escola no mundo também, e a gente faz parceria só com escolas de alto nível para ter certeza que a experiência que a gente está oferecendo para o aluno realmente é a experiência que eles vão vivenciar ao chegar. Perfeito. Mas nós que cuidamos de toda essa parte burocrática. Então, uma vez que eles fecham um contrato conosco, aí a gente começa, né, a ver quais são os documentos necessários, porque cada intercâmbio vai
precisar de uma documentação diferente, dependendo do destino, dependendo do tempo de estudo, dependendo do programa, dependendo da nacionalidade do aluno. Então, no processo de CAMES, por exemplo, foi um pouco mais simples do que outros que precisam de um visto de estudo, mas no caso dela, era mais a parte de fazer a matrícula na escola, ter certeza que tinha vaga na residência que ela tinha escolhido, nas datas que ela tinha escolhido. A questão do idioma veio um pouco depois, né? Mas em outros processos a gente tem que ver a questão do visto, né? Que às vezes pode demorar muito sair um visto, né? Para os Estados Unidos, para a Austrália, para o Canadá. Então, realmente, assim, o preparo antes, ele é muito, muito importante. Aí vem também a questão do seguro-saúde, né? Porque é muito importante o aluno viajar com seguro-saúde, porque qualquer seguro, né? A gente paga não querendo usar, mas a gente não quer o barato que sai caro, né? Então, é muito importante, assim, escolher um seguro que realmente vai te deixar viajar tranquila, né? Aí a questão de como é que eu vou gastar dinheiro lá, que cartão eu preciso, né? Qual é o chip de celular que eu vou precisar usar. Então, isso tudo a gente organiza para o aluno e a gente apresenta na reunião de pré-embarque, que a gente faz com os alunos 2 semanas ou 4 semanas antes do embarque, para apresentar toda a documentação e explicar como tudo funciona para que eles viajam tranquilos, sabendo, né, como vai ser o processo, que horas eles têm que chegar no primeiro dia de aula, quando vai ser o teste de nivelamento, se for o caso, se é antes da chegada ou se é na chegada na escola. Então, e a gente faz essa comunicação, essa ponte entre as escolas no exterior e os alunos. Porque muitas vezes essa ponte ela é feita ou em inglês ou em francês, né, nesse caso. E, às vezes, o aluno, ou o pai, né, ou a mãe, eles não falam o idioma, não dominam o idioma para estar fazendo esses trâmites. Né? Então, a gente cuida de toda essa parte. Todo detalhe. E, Camis, como foi a experiência de ter a Ed nesse processo todo, durante esse acompanhamento, junto com você, assim? Foi maravilhoso. Eu me senti muito tranquila para poder viajar, porque a Ed estava sempre conversando comigo, mandando informações sobre qual cartão era melhor para eu poder usar, mais fácil para eu poder usar lá na hora que eu fosse sair, qual chip, porque eu também ficava muito preocupada, né? Eu vou sair, vou para museu, e se eu não tiver internet, não sei o que, essas coisas. E aí as meninas mandaram para mim também. Foi quase um ano, né, de preparo para poder viajar. E mesmo a gente pensando lá em casa que era pouco tempo, porque passou muito rápido. Num dia eu estava fechando a viagem, no outro dia eu já estava na reunião de pré-embarque. Mas foi uma viagem muito tranquila. Não só o preparo de documentação, mas o preparo também de expectativas e de experiências. Todo o cuidado que eles tiveram comigo no pré-embarque, no pós-embarque, durante a viagem, foi assim que fez a viagem ficar muito mais tranquila para mim, com certeza. E você tinha algum receio, assim, antes de fazer essa viagem? Tinha alguma coisa que te despertava um certo medo? E aí você chegou lá e ficou mais tranquila? Como? Eu acho que medo, não. Eu tinha um pouco receio da língua mesmo, e porque eu tinha ouvido algumas pessoas comentarem que os franceses eram um pouco grosseiros, um pouco mais rígidos. E aí, confirmado isso aí? Alguns, é verdadeiro ou falso? Alguns, mas teve muitos casos de, tipo, a gente tá no metrô conversando em inglês, porque a gente tinha muitos brasileiros lá, mas também tinha muitos americanos, muitos espanhóis, então a gente sempre tava ou falando inglês ou falando francês. Então, a gente estava conversando, e às vezes a gente conversava em francês, depois em inglês, e mudava para o português no meio da conversa, e as pessoas ouviam e elas perguntavam, vocês estão fazendo o que aqui? Vocês estão indo para onde? A gente está indo para tal museu. Desce nessa estação, porque é melhor, é mais perto. Então, legal. Tinham pessoas muito legais francesas ajudando a gente. Às vezes, a gente ia para algum restaurante, falava alguma coisinha errada, e eles já mudavam para o inglês, ou davam o cardápio. A gente tinha que meio que forçar o francês para poder conseguir falar. Mas, assim, eu pensava que fosse ser bem pior. Então, bom, pelo menos ali, as expectativas não foram. Fui surpreendida. Que bom. E aí, Camis, como é que foi tua chegada, assim, quando você chegou lá? Como era a tua vivência, teu dia a dia de estudante? O que é que você fazia nas horas vagas? O que é que a Camis fazia com os amigos? Quando eu cheguei num domingo, cheguei um dia antes da minha aula começar.
E aí eu cheguei, guardei as coisas na residência estudantil e eu já falei, meu Deus, eu quero sair pra comer, eu quero ver as coisas. Então a gente comeu perto do Notre Dame, eu vi a torre brilhar. Foi maravilhoso, foi uma experiência Clássica. assim. Primeiro dia você caprichou, meu amor. Eu pra tive dizer, que ver, eu cheguei falei, em eu quero Paris. ver, eu quero ver. E aí eu fui ver e foi assim, foi quando caiu a ficha que, meu Deus, eu estava lá. Mas mesmo a ficha caindo, eu tava meio tipo, parece um sonho, mas parece real, eu não sei o que tá acontecendo. E aí no outro dia eu fui pra aula. E aí foi aquela experiência, porque aqui em João Pessoa eu dirijo, né? Então é muito mais tranquilo pegar o carro, pegar o GPS e ir para os lugares. Então eu tenho que fazer baldeação nos metrôs para entender. E aí os metrôs lá são bem complicadinhos, as placas são muito confusas, eu tentando ler, meu Deus do céu, no telefone com o aplicativo. Você tava só, você fez amizade logo de cara? Não, quando eu cheguei, eu tinha uma amiga minha que mora lá, aí a gente passou o domingo juntas, mas na segunda-feira eu fui sozinha pra escola. Mas a Kayla tinha me mandado pra mim, olha, são essas estações que você tem que pegar, que é mais fácil, não sei o quê. Sendo que você vai olhar, você fica, meu Deus do céu, que nomes são esses? É o desafio. E imagina se não tivesse esse suporte pra você descobrir por conta própria, né? Porque a Kayla mandou aplicativos. Olha, esse aplicativo vai te explicar a hora que você chega, a hora que você sai, qual estação melhor pra você pegar. Se não tivesse, eu ia ter que ficar, meu Deus, pra onde que eu vou? O que eu tô fazendo? E aí eu cheguei na escola, assim que eu cheguei na escola, de cara eu encontrei já duas pessoas lá esperando. A gente tava esperando pra abrirem a porta, abriram. E aí a gente fez o teste oral de nivelamento. Fomos pra sala. E aí foi uma experiência incrível, né? São várias pessoas diferentes, de idades diferentes, contando um pouco de cada um sobre as pessoas. E você fica, com certeza, eu não conheceria essas pessoas em outro lugar. E a gente saiu de lá, a gente foi almoçar. E era sempre assim, era um grupo muito grande de pessoas. Eu era B1, né? Eu cheguei, a meta era ser A2. Acima. Mas cheguei no Olha. B1, foi uma surpresa maravilhosa. Porque eu fiz, meu Deus, eu sou B1. Fiquei chocada. E aí a gente se reuniu todo mundo, a gente foi almoçar num lugar próximo do Notre Dame. E aí sempre era assim, vamos todos vamos o grupão almoçar, ou vamos separar em grupos para descobrir se a gente vai pro museu, ou a gente vai fazer compra, ou a gente vai estudar num café. Era sempre assim durante a semana. Tinha dias que a gente saía sozinho também, a gente se separava, a gente fazia, não, a gente tá grudado demais, vamos fazer cada um as suas coisas, a gente se encontra para jantar. Mas era sempre assim, era maravilhoso andar. Eu me perdi às vezes, mas eu me encontrava num lugar muito mais bonito e ficava, não me perdi não. É a delícia de você se perder fora de casa. Porque no meu caso, por exemplo, eu me perdi aqui na minha cidade hoje. Mas, quando a gente tá no intercâmbio, a gente se perde, parece que é a melhor experiência que existe. Nossa. Principalmente se a gente não tiver compromisso, mas... Sim. Nossa, você descobre um novo lugar, que aí você vê, gente, eu tinha que me perder aqui mesmo. E você também, você descobre a sua capacidade de resolver o problema. Exatamente. Porque você se perde, só você que vai ter que se achar. Exatamente. Né? Eu tinha uma aluna que foi para Londres. Né? Eu sempre faço o check-in, né, no primeiro dia. E aí, como foi o primeiro dia? Aí ela, ai, Carla, eu me perdi. E eu tava sem carregador. Ai, meu Deus, eu tenho uma parceira de história pra contar. Aí o Gabi, cadê o carregador portátil? Que tava na lista. Aí eu esqueci em casa. Mas faz parte da experiência, é uma parte muito importante da experiência. Às vezes as mães ficam, mas se ela se perder? Aí ela vai se achar. É isso. E ela vai aprender a não se perder a próxima vez. E ela vai aprender a resolver os problemas sozinha. Perfeito. Então, é uma parte muito importante do intercâmbio, é quando as coisas não dão certo, né? Quando a pessoa se perde, ou pega o ônibus errado, ou entra na sala errada. São essas experiências que fazem a pessoa crescer. E isso é muito rico, né? Porque essas novas experiências que estão ali, às vezes, fora do roteirinho, é que vai dando pra gente uma diversidade de repertório que a gente nem imaginava, que não estava lá no script, né? Sim. E Camis falou uma coisa muito importante. Ela chegou na aula e tem várias pessoas de vários países e todo mundo se conhecendo. E uma grande diferença entre viajar, que é maravilhoso, eu amo viajar. O intercâmbio, ele proporciona a oportunidade de você conhecer mais a fundo pessoas quando você está viajando. Porque, claro, quando você viaja, você pode conhecer outras pessoas, mas você tem que estar muito extrovertido e muito com esse objetivo de conhecer novas pessoas para realmente fazer aquelas conexões. E no intercâmbio, não. Você está em sala de aula com essas pessoas, você está ali sozinho, então você tem que fazer essas conexões. E está todo mundo também aberto a isso, né? Exato. E é muito forte, assim, acho que uma das maiores riquezas que a gente leva num pós-intercâmbio são essas amizades que a gente faz durante esse período, que é uma coisa, assim, que você leva para a vida inteira, porque geralmente você
passa vários perrengues juntos, você tá longe da família, então você se apega aos seus amigos. Eles se tornam sua família. Exatamente. E teve essas experiências assim lá? Que você Teve. conseguiu, Camis, fazer umas amizades assim que você disse, eu vou carregar pra vida toda. Assim. Falando de se perder, no primeiro dia eu me perdi também, sem carregador. Olha! Eu saí da torre e aí eu tive que fazer uma baldeação e aí eu cheguei, sendo que eu desci numa estação anterior da que eu tinha que descer. E aí eu tava, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Aí eu encontrei umas meninas, elas não falavam inglês, eu tive que me virar no francês, aí eu fiz. Deu certo, pelo menos, consegui chegar em casa, mas eu acho que foi o momento que eu falei, meu Deus, estou aqui mesmo e eu sou capaz, eu estou aqui porque eu consegui chegar aqui. Mas voltando sobre a família do intercâmbio, a gente fazia jantares, tipo, alguém cozinhava alguma coisa, a gente comprava vinho e não sei o quê. São pessoas que hoje, uma das nossas amigas que foi pro intercâmbio, ela ficou lá, ela vai passar 6 meses lá. Mas a galera que voltou, a gente já tá marcando de fazer uma reuniãozinha, alguma viagem aqui no Brasil próximo, escolher a cidade de quem a gente vai. Que massa. Mas um dos meninos que virou muito meu amigo, o Renan, ele tá querendo vir pra cá em julho, conhecer João Pessoa. Olha. Mas aí foram pessoas incríveis, que a gente passava perrengue junto, a gente... Ai, tô perdido, vai por aqui, vai por ali, ligava um pro outro, quando alguém passava mal. Você tem remédio? Tem. Fazia as nossos jantarezinhos, porque na residência nosso quarto era separado, mas a gente tinha cozinha que a gente dividia. Então, vamos tomar café da manhã? Vamos. Ai, faz meu pão aí que eu tô atrasada. Aí alguém cozinhava. Então, era uma família. Rende o outro, né? Ninguém solta a mão de ninguém, tá todo mundo junto. Exatamente. Até mesmo quando a gente sai, as pessoas ficavam, meu Deus, mas tem tantos deles juntos, tantos brasileiros juntos. Bando! A gente andava... Intercambistas, o que fazem, por onde andam, o que comem. Desse jeito, a gente brasileiro tá sempre falando alto, dando risada, e a gente aproveitava tudo, né? Porque tudo em euro a gente tinha que aproveitar. Tá certíssimo. Até o último momento. Sim. E as pessoas chegavam e ficavam, meu Deus, o que tá acontecendo? Quem são vocês? O que você tá fazendo? A gente tirando foto e gravando o tempo todo. Mas foi assim, foram pessoas maravilhosas. Que coisa legal. E tem uma coisa assim, você hoje, pela vivência que você teve, você daria algum tipo de dica para algum estudante que quer, de repente, viver uma experiência como essa de intercâmbio? Que dica você acha que seria fundamental, assim, a pessoa? Eu acho seguir? que vai com medo, mas vá. E não se preocupe com idioma, com algum problema, porque você vai conseguir se virar. Você aprende muita coisa no dia a dia, você escuta muitas pessoas. Quando eu tava no metrô, às vezes eu ficava sem fone para poder ver as pessoas conversando e o que elas estavam fazendo, porque mesmo que você não consiga falar a frase toda ou entender a frase toda, você vai entender alguma coisa. E você aprende, é aquela coisa de quem tem boca vai a Roma, você faz sinais assim, tenta se explicar, e se não consegue falar uma palavra, explica o que é a palavra, mas você consegue se virar perfeitamente. E quando você vê, tá lá falando também, né? Tá lá usando as gírias da cidade que você tá, que você nem sabia que podia aprender. A gente fica com muito medo de sair de casa, sair da zona de conforto, mas a gente só cresce fora da zona de conforto. Exatamente. E é uma vivência, né, Kayla, que assim, vale a pena ser vivida, né? Para quem pode, para quem tem condições, pelas possibilidades, claro, de infinitas possibilidades de intercâmbio que a gente pode pensar em fazer, é algo que marca, né, a vida inteira, não tem como fugir disso. Então, quem pode investir... Sem dúvida é um investimento, um dos melhores investimentos, né, que a gente pode fazer. Eu até falo como mãe, né, que a gente pode fazer na vida dos filhos, porque a educação, né, o melhor investimento é a educação e a experiência de vida, né, que eles vão ter durante essa jornada, que são memórias para a vida toda, são conexões para a vida toda, saindo da zona de conforto que a gente precisa. Né? Não tem idade para estar crescendo. Isso. Em toda idade devemos estar crescendo. E aí, me conta, Camis, tem algum, assim, tipo, 3 grandes lições que você pode levar dessa tua jornada de intercâmbio e que pode inspirar outras pessoas também? Ai, difícil, viu? É porque são muitas, né? Foram difícil muitas de vivências, escolher. muitas vivências. Mas eu acho que é o se permitir de viver as coisas. Eu sou muito chatinha com comida, eu tenho muitos problemas com comida. Mas eu tava lá, falei, eu vou comer, vou testar. Comi escargot, odiei, mas eu comi. Ai, eu também não consegui gostar, gente. Não sei se... Eu digo, gente, eu não sei se eu tenho esse paladar tão refinado assim. Eu comi, eu falei, ai meu Deus do céu, será que vale a pena? Mas é se permitir com alimentação, se permitir com conhecendo pessoas e chegar nas pessoas e falar, ai, como é que eu falo isso? Se você tá
com uma turma muito grande, assim, é você se permitir a fazer amizade, a conhecer lugares, a testar coisas novas que você talvez não testaria aqui no Brasil, porque é uma oportunidade única, você nunca sabe quando você vai voltar, ou quanto tempo você vai ficar lá, ou como que vai acontecer a vida, né? E sempre aprender, estar aberto para aprender e para ser corrigido. Porque eu tinha muito medo de quando eu falava francês, até mesmo quando eu falava inglês, falar as coisas errado, ou ficava muito tipo, eu não vou falar nada, eu vou ficar na minha, eu vou só concordar com a cabeça e pronto. E eu chegava lá e falava as coisas e as pessoas falavam, nossa, mas você nem fala tão mal assim, ou você fala muito bem, ou você consegue se expressar, você consegue se comunicar. Então, acho que é isso. Se permita, vá com a cabeça aberta também. Não crie muitas expectativas baseadas nas experiências alheias, porque você vai se frustrar, porque cada experiência é muito única, né? Perfeito. Então, eu acho que é isso. Maravilhosa. E Perfeito. Kayla, tem 3 dicas aí para dar para os estudantes que estão aí na expectativa e de repente pensam em fazer ou se permitir para essa nova vivência? Certeza. Eu acho que eu posso até ressaltar o que a Camis falou, né? A primeira dica é de dar o primeiro passo, né? Tem muitas pessoas que colocam isso com um objetivo, né? Uma meta, ou de aprender inglês, ou de fazer mesmo o intercâmbio. E é de realmente, assim, tirar esse sonho do papel. E muitas vezes a pessoa deixa de tirar o sonho do papel justamente pelo medo, né? O medo de sair da zona de conforto, o medo de errar, né? Como a Camis fala, faça, né? Experimenta. As pessoas têm muito medo e têm muito vergonha, né? Quando se errar, aprende, né? de errar. Mas o que eu falava na escola, né? Como professora de inglês, o idioma, ela não é uma obra de arte, ela pode se tornar. Meu sonho é falar igual a Cynthia Chagas. Mas eu sei que acho que eu não chego lá. Mas o idioma ele é uma ferramenta. É uma ferramenta de comunicação. Então, quando você começa a enxergá-la como uma ferramenta, eu até fiz um vídeo sobre isso na Personal English. Você não vai deixar de usar uma ferramenta porque ela está enferrujada. Ela ainda, tipo, a chave de fenda, ela ainda funciona. Dá para dar uma apertadinha aí, né? Dá ainda para usar. Então, deve-se usar o idioma mesmo com erro. Porque quem se permite a errar, aprende mais rápido. Perfeito. Isso é fato. Né? Então, se você já fez todo aquele investimento financeiro e de tempo para chegar no intercâmbio e ficar travado com medo de falar, você não está aproveitando ao máximo a sua experiência. E, assim, a outra dica é de pesquisar. Porque, até como a Camis falou, né? Não escutar a opinião alheia. Olha só, tá aí. Tá vendo aí? Exatamente. É porque cada intercâmbio, cada situação é única. Então, você pode ter uma melhor amiga que foi para Paris e odiou. Você pode ter uma pessoa que vai... Porque cada perfil é diferente, cada experiência é única. Então, você pode escutar, mas, assim... Em inglês a gente fala with a grain of salt, né? Perfeito. Tipo, não precisa levar tudo isso como se fosse uma lei, né? Uma regra. Absoluta, Exato. Então, pesquisa sobre os destinos, sobre os programas que você quer fazer, quais são os seus... Qual é o objetivo desse intercâmbio? Essa é a primeira pergunta. É o idioma? É a experiência? É o currículo profissional? Né? Você está querendo melhorar o seu currículo para impulsionar a sua carreira. Então, assim, a primeira pergunta que você deve se fazer, qual é meu objetivo? Porque baseado nisso, aí a gente pode conversar sobre o destino, sobre o programa, que seja ideal para você. E a Ed dá todo esse suporte, até, por exemplo, na escolha do destino Sim. ideal para a sua experiência de intercâmbio. Sim, né? sem dúvida. Eu faço isso sempre. Às vezes a pessoa já chega querendo algo, mas quando eu vou falando com ela, vendo o perfil, falo, tudo bem que a sua amiga foi para Vancouver para fazer esse programa e adorou, mas eu acho que no seu caso... que você já tem o inglês avançado e você está estudando marketing, eu acho que esse programa de digital marketing em Londres seria muito mais interessante. Perfeito. Aí ela, eita, nem tinha pensado nisso. Não Às sabia vezes que nem isso... sabia, né? Exato. Então, aí que vem a importância da conversa. Né? Eu não vendo pacote de intercâmbio, não é isso que eu faço. Perfeito.
né? Eu ajudo as pessoas a terem experiências que vão fazer elas crescerem pessoalmente, profissionalmente, academicamente. Transformar a vida, na verdade, né? Porque é bem isso. É, no fim trabalho das contas, com sonhos. É isso. E aí, Camis, depois desse intercâmbio, já tem planos para os próximos? Ai, tô super ansiosa, não vejo a hora de voltar. Eu queria muito voltar pra Paris de novo. Mas aí, quem sabe, outros lugares também, né? Talvez Milão para fazer moda. Olha a moda. Pois Tá é. vendo? E nada como uma boa curadoria e Olha orientação. olha aí. Já ampliando os horizontes e as Outros lugares. possibilidades. Uma é quarta isso. língua. Não, com certeza. Verdade, pensando aqui, viu? Olha sobre- aí. Ainda mais tem tudo a ver com moda também. Exato. Agora sim, durante esse processo todo, a Ed trabalha predominantemente online, né? A empresa funciona de Sim. forma online. Então, durante essa experiência, teve alguma coisa assim que te deixou insegura, desconfortável? Porque muitos pais e mães também sofrem com essa limitação, talvez pela evolução do momento que a gente vive hoje, né? De boa parte das empresas acontecerem de forma online. E uma agência de intercâmbio lidar com uma experiência tão profunda nesse sentido, às vezes alguns pai e mãe ainda fica naquela insegurança. Mas conta pra gente teu depoimento, como é que foi esse processo? Foi tranquilo? Teus pais ficaram de boa? Foi super tranquilo. A gente teve o primeiro contato pelo WhatsApp, né? A gente conversou. E aí depois a gente marcou uma reunião na época da Páscoa. E depois todo o contato até o pré-embarque foi online. Mas sempre as meninas mandando mensagem, conversando, explicando tudo certinho pra gente. Então não teve nenhum momento que a gente ficou assim, mais incomodado ou mais inseguro sobre alguma coisa, porque elas sempre estiveram lá confirmando, tirando dúvidas e reafirmando as coisas e mandando, tipo, olha, faz isso aqui que é melhor, ou olha isso daqui, essas coisas. Então, não teve nenhum momento que a gente ficou meio assim, que era uma coisa que a gente até tinha, porque a maioria das Agências. a maioria das agências de intercâmbio que tinham aqui ou eram totalmente online ou não eram de uma pessoa. A gente tinha olhado, era em Recife, a gente teria que viajar pra lá. Então, quando a gente conheceu as meninas e a gente teve o contato com a Kayla e com a agência, foi aquela coisa que foi o match perfeito. A gente se conectou muito e ela sempre reafirmando as coisas pra gente no WhatsApp, mantendo contato. Não foi aquela coisa de a gente fechou hoje, eu só vou conversar com você quando você for viajar. Perfeito. Pelo contrário, foi aquela conversa de meses até o embarque, até depois do embarque, inclusive. É um acompanhamento aproximado, né, Kayla? Sim. Eu acho que isso é um grande diferencial, assim, de apesar do online, porque para muitas pessoas isso pode ser uma ferramenta de distanciamento, Sim. mas nos dias de hoje é exatamente o contrário, é de aproximação, porque quando a gente não tem um limite territorial, a gente consegue se aproximar muito mais. Então, esses contatos frequentes são coisas que não precisa estar fisicamente para isso acontecer, né? Não, eu acho até mais fácil de poder marcar uma reunião. Eu tenho um link que os alunos podem chegar e marcar uma reunião comigo, os pais podem chegar e marcar. Se não querem falar por WhatsApp, cara, eles não podem marcar uma reunião e mandam o link, eles agendam eles mesmos. Aí a gente faz. E não tem limite. A gente já fez 2 reuniões esse mês. Não existe isso. Se o aluno está com dúvida, o pai está com dúvida e quer conversar comigo, eu sempre vou marcar. Perfeito. Então, eu até pensei, eu monto uma estrutura física em João Pessoa ou não monto, mas eu vejo que realmente assim, o mundo de hoje não está indo nessa direção. Exato. E eu não vejo a necessidade, até então, né, de mudar o nosso sistema de trabalho. Exato. Né? Eu acho que o Covid ajudou muito nessa Essa parte percepção. de trabalho online. Na época, a Personal English, porque o Covid, na verdade, a gente fechou tudo no dia 18 de março, né, de 2020. Dia 17, meio-dia, eu já tinha fechado, porque eu já estava sabendo o que ia acontecer daqui pra frente. Agora, dia 25 de março, uma semana depois, eu fui à primeira escola reabrir online, 100%. Já estava preparada. Já estava. E então, assim, desde então, eu venho enxergando, né, a possibilidade e as possibilidades, as oportunidades do trabalho online. Né? Isso não veio para separar as pessoas, mas para juntar mais ainda, né? Para facilitar o trabalho, para trabalhar mais eficiente. Eu amo trabalhar de forma eficiente. Nossa, é impressionante a produtividade que você ganha, por exemplo, num home office ou quando você trabalha de forma livre para estipular os seus horários de produtividade, por exemplo. Aí você não tem o trânsito para pegar, você não tem que pagar estacionamento, é o tempo de chegar, o tempo de voltar. Isso é tudo tempo perdido.
né? E aí que você está aproveitando, né, com mais tempo de reunião, por exemplo, para se aproximar dos teus clientes, dos teus parceiros que estão ali junto com você, né? Exatamente. Trazendo mais segurança também. E aí eu acho que a gente pode ir encaminhando para o encerramento, mas antes eu quero saber uma coisa, o top 3 da viagem, assim, que você vai dizer, da luta, aconteceram 3 coisas incríveis nessa viagem, ou então até engraçadas também, divertidas, curiosas. Mas solta aí pra gente poder viver um pouquinho dessa experiência junto contigo. Eu acho que a primeira foi ver a Fernanda Torres no show da Chanel. Com certeza. No auge do Oscar, Foi. né? A gente não esperava. Quando a gente encontrou, a gente tava junto com os paparazzis. E aí ela virou, a gente fez, meu Deus, é a Fernanda Torres. E a gente ficou, meu Deus, Fátima, Fátima. E as pessoas perguntando, meu Deus, quem é? A gente, é a futura Oscar winner aí, ó, do Brasil e não sei o quê. Acho que o primeiro foi esse. O segundo, por mais que eu não tenha gostado, foi provar o escargot, porque era uma coisa que eu queria muito provar. Não foi tão gostoso, mas, né, uma experiência. E eu acho que o terceiro... Nossa, difícil. Eu acho que a escola, as experiências que eu tive com a escola foram maravilhosas. A gente fez passeios, a gente foi conhecer bairros, a gente foi conhecer restaurantes, essas coisas. E foi muito incrível, muito, muito incrível. Acho que foram os meus top 3 momentos. Algum mico que você está disposta A compartilhar. Eu acho que... Mico? Alguma situação engraçada que tu passou uma vez? Algo engraçado que você falou? Já falei uma coisa engraçada. Eu falava, tipo... Oi? Eu falava francês e aí eu falava... Falava, tipo, eu estou muito animada pra alguma coisa. Sendo que animada... Eu ia pro inglês, né? Porque é a minha segunda língua, então, tipo, I'm super excited. Aí eu falava, je suis très excitée. Aí todo mundo ficava... Gente, você tá excitada. Aí Menina, eu fiz a mesma coisa aqui no Brasil. Muito bom. Eu me lembro, meu marido na época, porque eu não lembro qual era o contexto, mas eu falei, eu tô muito excitada, e meu marido... Como assim? Peraí, menos, Carla. Calma, menos. calma. Engraçado que a minha filha também fala, ai mãe, estou muito excitada. Tipo, amor, empolgada fica melhor no animada, vocabulário, animada. E aí eu falei algumas vezes e as pessoas me olhavam estranho, a professora fez, não, você tá muito inspirada, você tá muito animada. Aí eu saí com uma pessoa francesa e aí a pessoa falou, tipo, eu falei, ai, je suis très excitée, não sei o que, sei lá o que. E aí a pessoa, tipo, oi? E eu, tipo, não. E ele falou assim, não, muda essa frase, usa outra palavra, não sei o que e tal. Mas acontecia muitas vezes, porque eu esquecia. Porque como o inglês é a segunda língua, eu sempre ia do português pro inglês, do inglês pro francês. Falso cognatos. Eu me via muito tentando. Tipo, eu começava a falar. Na época que lá eu também fiquei aprendendo espanhol. Então, às vezes eu tava no espanhol, de repente eu ia pro inglês, e de repente era uma misturada toda. Tinha hora que eu já disse, não, eu não sei mais que língua eu tô falando. Eu ia mandar áudio pra minha mãe e eu ficava tipo, não, porque, G. Aí ela, oi, eu, não, desculpa, pera, deixa eu reprogramar o cérebro. É um botãozinho, né? Que é difícil, às vezes, você fazer o shift. Ainda mais quando você passa o dia todinho falando várias línguas, é complicado. Ai, mas por um outro lado é maravilhoso também, né? Bom. Seu repertório ampliando. Dizem muito que crianças bilíngues, né? Eles demoram o processo de aprendizagem para começar a falar, porque ficam naquele campo de observação durante muito tempo. Mas aí quando começa a falar 2, 3 de uma vez, assim. É uma coisa impressionante. Então, com meus filhos era assim, os dois falaram um pouco mais tarde, tipo, começaram a falar com 2 anos, porque era sempre inglês e português, inglês e português. Aí eles... Até assimilar, né? É. A língua, mas aí vem com uma riqueza absurda. Então, imagina para a criança que está no processo de aprendizagem, com tudo fresquinho ali, tem hora que ainda tem que ter tempo de processar. Sim. E pra gente que depois de adulta. Que demora para poder pegar. E aí, se você pudesse dizer uma frase para alguém, assim, que tá naquela expectativa de ter uma experiência como essa de intercâmbio, que frase você diria, assim? Pegue suas malas e vá. Porque você não vai se arrepender, juro. Um conselho aquariano para você que ama viajar. Pegue suas malas e vá. Arruma suas malas, pega seu passaporte e vai. Porque é uma experiência assim que, meu Deus do céu. Onde é que a gente pode encontrar a Ed? Nas redes sociais, nos sites? Sim, bem simples. @edintercâmbio no Instagram e edintercâmbio.com no site.
E no Instagram você encontra o nosso WhatsApp, estamos sempre disponíveis para falar. Então, venha falar conosco para saber mais sobre intercâmbio, né? Você não precisa chegar pronto para fechar. Na verdade, muitas vezes nem é assim. Eu até prefiro que chegue mais na curiosidade, né? Para a gente ir planejando com o tempo, né? Como eu falei, para a gente ter certeza de ter uma experiência de sucesso, né? Então, o que é que a gente pode esperar da ED, né, para esses próximos momentos, para quem tem essa sementinha plantada aí no coração, conhecer um pouco mais? Pode esperar todo o apoio. Estamos aqui para receber vocês que estão com dúvidas, que estão já prontos para viajar, ou que estão querendo mais informações sobre o intercâmbio. Seria um prazer conversar com vocês para tirar essas dúvidas e ajudar a guiar você a achar o melhor programa para você, baseado nos seus objetivos, para ter certeza de ter uma experiência maravilhosa. Eu tenho certeza que depois desse papo maravilhoso, você aí já se convenceu que viver uma experiência de intercâmbio é algo que é transformador para a vida, para a sua profissão e para tantos outros aspectos aí que você pode ter um bom aproveitamento.